Olá, meninos. Bem, nós vamos finalizar aqui a unidade 3. Lembrando que na unidade 3 nós trabalhamos diversos temas, todos relacionados com integração ou conexão do território. Então, nós vimos vários espaços que compõem, né, o território brasileiro, e esses espaços eles são conectados, eles são integrados. E o tema 4, que é o tema que nós vamos trabalhar hoje, ele explica muito bem essa conexão, como é que acontece a integração, de quais espaços essas redes de transporte e comunicação vão aí conectar. Lembre-se, primeiro nós vimos o espaço urbano, depois nós vimos o espaço industrial e por fim nós vimos o espaço rural. Esses três espaços eles são conectados, né? Pelas redes de transporte e meios de comunicação, que nós vamos ver aí como é que ocorre essa integração através dessas duas redes nesse tema bem aqui, tá bem? Então vamos lá. Só para voltar, eu coloquei aí para vocês os principais meios de transporte, né, que existem. Nós temos ali as rodovias, os caminhões, os automóveis, o avião, as ferrovias, né, que é a utilização dos trens, e a hidrovia aí, que pode ser aí o deslocamento, né, por meio dos rios. Tá bem? Só para vocês terem uma noção dos tipos de meios modais que nós temos aí no nosso território. A primeira coisa que eu quero que vocês observem é sobre o tamanho do território brasileiro, a extensão territorial do Brasil, que foi inclusive dos primeiros temas que nós vimos no início do ano, né, que foi entender o território brasileiro. Então, comparem aí o território brasileiro com o restante do planeta. Vocês vão observar que o Brasil é um território imenso, né, é um território com tamanho e dimensões continentais. Então, é necessário investir bastante em meios de transporte e meios de comunicação para conseguir integrar todo esse território que é bem grande. Então, primeira coisa que vocês precisam entender sobre esta aula: o território brasileiro é muito grande. Quanto maior o território for, mais nós precisamos investir no desenvolvimento de meios de transporte, meios de comunicação para conectar os espaços que compõem este território. Se nós não fizermos isso, se nós não conectarmos, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir aí ter um bom funcionamento, porque o espaço rural, o espaço urbano, o espaço industrial, eles precisam estar interagindo entre si. Então é necessário aí a gente fazer essa integração, tá bem? Por isso que quanto mais o território for maior, mais nós vamos ter que investir nesses fatores aqui, na rede de transporte e nos meios de comunicação, nas redes de comunicação. Então eu coloquei para vocês aí rodovia, ferrovia e hidrovia. São os principais meios de transporte. Por que eu não coloquei aviões? Porque os aviões eles vão ser bons para deslocar pessoas, mas para deslocar produtos, mercadorias, né, que tem aí toneladas, né, de peso, não vai ser muito viável o avião. Então, os principais meios de transporte para comunicar esses espaços rural, urbano, que vai ali fazer escoamento de produtos e mercadorias, é rodovia, ferrovia e hidrovia, tá? E as redes de comunicação podem anotar, inclusive, a telefonia, a internet e a fibra óptica. Para quem não sabe, a fibra óptica ela é muito utilizada principalmente pela internet para troca de dados, tá bem, gente? A fibra óptica ela permite a troca de dados. Portanto, é possível por meio da fibra óptica a gente ter aí comunicação. Então, essas duas redes elas são fundamentais para a circulação da matéria-prima, da mercadoria, da tecnologia, de pessoas, de informação. Então, sem esses meios, nós não conseguimos aí comunicar e integrar o território. E aí eu vou voltar um pouquinho no tempo com vocês. Eu coloquei um mapa aí mais ou menos do século XIX, século XVIII, para vocês conseguirem observar que inicialmente o território brasileiro ele tinha suas
atividades econômicas todas concentradas dentro do círculo que eu fiz no mapa, que é a região litorânea do território. Então, por conta disso, nós vamos ter uma certa concentração dos meios de comunicação e dos meios de transporte no litoral, porque por muito tempo, ao longo do processo de formação do território brasileiro e das cidades e das atividades econômicas, tudo estava voltado para essa área, tá? Então, aqui a gente vai ter que lembrar um pouquinho sobre a indústria, né? Que nós já estudamos isso. Quem não consegue lembrar, a gente pode voltar na videoaula novamente. Ela está disponível para vocês assistirem quando vocês precisarem. E lá na industrialização, espaço industrial, a gente viu que alguns presidentes eles auxiliaram nessa questão do desenvolvimento industrial do Brasil. Vargas e Kubitschek. E o Kubitschek, gente, o Juscelino Kubitschek, além de trazer várias indústrias para cá, para o território brasileiro, lá na década de 50, e essas indústrias eram automobilísticas, né? Por conta disso, por serem indústrias automobilísticas, o Juscelino Kubitschek ele criou todo um plano de investir aí em rodovias. É a meta rodoviária, que é chamado rodoviarismo, tá, gente? O rodoviarismo do presidente Juscelino Kubitschek. Esse rodoviarismo, ele tem como objetivo criar diversas rodovias dentro do território brasileiro e abandonar outros meios de transporte. Não abandonar completamente, mas não vai ser mais utilizado, desculpem a zoada, não vai ser mais utilizado como, por exemplo, a questão das ferrovias, elas não vão ser tão mais utilizadas como as rodovias, tá bem? Então, a partir dele, a gente tem aí uma dependência do território brasileiro com relação às rodovias, porque ele ajuda a gente abandonar outros meios, como hidrovia, como ferrovia. Por que ele fez isso? Porque as empresas que estavam vindo para cá eram empresas que produziam carros, automóveis, caminhões, carros, e ele precisava incentivar o brasileiro a consumir isso, a consumir automóveis para, né, essas indústrias poderem lucrar. Então, basicamente, aí foi uma certa questão aí de interesse industrial e econômico. Tá bem, então basicamente vocês entenderam que está concentrado no litoral. Aqui no mapinha aqui vocês conseguem observar bem isso, ó. Tá tudo concentrado aqui. Pera aí, rapidinho, eu vou riscar para vocês. Tá tudo bem concentrado nessa região aqui. Quando você vai se afastando dessa região e indo mais aqui pro interior, vocês vão perceber que vai ter menos rodovias, menos rodovias sem pavimentação, menos ferrovias. Vocês vão encontrar menos meios de transporte, tá? E aí, outra questão também é as rodovias. Vocês podem observar no mapa que tem mais rodovias que ferrovias, né? Quando vocês vão viajar, por exemplo, vocês têm essa opção de ferrovias que seria muito mais barato, né? E menos poluente. Mas nós não temos essa opção. As ferrovias, a maioria das ferrovias que vocês estão vendo aí é para deslocamento de produtos e é muito limitado, não é muito difundido. Então, nas regiões centro-oeste, norte, ferrovias, hidrovias e portos estão sendo viabilizados. Nesse círculo que eu criei aqui no meio, é para explicar para vocês que entre esses estados aqui, Pará, Amazonas, a gente tem aí todo uma atividade econômica acontecendo, que é atividade agropecuária, atividade de extração mineral, e é necessário ter aí um investimento maior em meios de transporte para fazer o escoamento desse produto. Então, basicamente, essas regiões elas estão começando a desenvolver esses meios, né, para que seja possível eles fazerem o escoamento desses produtos que eles produzem nessa região. Então, gente, desafios para as redes de transporte. Nós temos muitos desafios. O principal desafio que nós estamos enfrentando é isso. Bem aqui. Olha só, aqui é uma tabela de transporte de carga. Tudo que vocês compram nos supermercados, vem da onde? Vem ali
Vem por meio das rodovias, vem da área rural, por exemplo, os produtos agrícolas que vocês consomem e compram no supermercado, eles vêm pelas rodovias, naqueles caminhões, que com certeza vocês já devem ter visto, aqueles caminhões cheios de coisas, né, de carga, de alimentos, produtos, né, que vêm de várias partes do Brasil, de vários espaços e vêm para a cidade. A maioria desses produtos, dessa carga, tá vindo pelas rodovias. 61% é mais da metade é pela rodovia. Então, há alguns anos atrás, por exemplo, vocês estavam vendo a problemática de greve de caminhoneiros. E basicamente, quando estava dando a greve de caminhoneiros, o produto não chegava na cidade, não chegava no supermercado, porque a maioria dos produtos vem pelas rodovias. As outras opções, elas são pouco utilizadas. Olha, a ferrovia cai para 20, de 60 para 20. Então, a maior parte dos produtos que vocês consomem na cidade está vindo pelas rodovias. E manter as rodovias é muito caro, porque tem buraco, que precisa ser consertado. É muito caro fazer manutenção de rodovia, então por isso que as coisas elas ficam mais caras, elas demoram para chegar, porque o meio por qual elas estão vindo é mais demorado e é mais complicado de vir. Às vezes a carga se perde porque o caminhão tomba por conta de algum buraco e assim por diante. Então nós temos aí diversos desafios relacionados a essa dependência que o Brasil tem em relação às rodovias. E em relação aos meios de comunicação, o desafio que nós enfrentamos é a questão da desigualdade nos meios de comunicação. Basicamente, né, vocês vão observar no gráfico, é interessante vocês aprenderem a interpretar gráfico. Observem como a região Nordeste, ela tem aqui de pessoas de 10 anos ou mais de idade, uma quantidade muito menor de pessoas que vivem na região Sudeste. Ou seja, as pessoas da região Sudeste, da região Sul e da região Centro-Oeste, essas regiões aqui, elas têm muito mais acesso à internet do que as regiões que estão aqui no Norte e no Nordeste. Isso é uma problemática, isso é uma desigualdade de acesso à internet. Pessoas de algumas regiões do Brasil têm mais acesso à internet do que outras regiões. Então, quais são as regiões que estão mais debilitadas em acesso à internet? A região Norte e a região Nordeste. E aí, só para finalizar, né, os meios de comunicação 2018, né, as linhas de telefone móvel era 235,7 milhões de linhas de telefone, superando o número de pessoas no Brasil. Então, nós temos muito celular. É verdade, nós temos muito telefone. Todo mundo tem o celular, nem que parcela de 24 vezes, mas a pessoa tá comprando seu celular, não é verdade? Todo mundo sabe disso, né? Que a pessoa pode ser pobre, mas ela tem um celular, touchscreen para ter WhatsApp, para ter Facebook, mas isso não significa que o Brasil é desenvolvido, porque justamente como eu estou falando para vocês, o interesse das pessoas em ter esses aparelhos de telefone não é para o desenvolvimento intelectual pessoal delas. Por exemplo, nós estamos utilizando agora o telefone para estudo. Assim eu espero, né, gente? Eu espero que vocês estejam utilizando bastante a internet, o celular para vocês estudarem. Mas nem todas as pessoas no Brasil têm essa mentalidade, que é completamente errado. Então, as pessoas geralmente têm celular para jogar o quê? Free Fire? Então, o que isso vai ajudar no desenvolvimento tanto delas, né, para que elas possam ter uma qualidade de vida maior, quanto da sociedade? Simplesmente nenhum. Então, basicamente, ter tecnologia e ter celular não é sinônimo de desenvolvimento, tá bem? Isso não tem nada a ver. E aqui, gente, da semente ao ketchup, eu vou deixar pra gente poder explicar isso aqui em aulas online mesmo, tá bem? É só um exemplo de como as regiões, elas se conectam. Quem tem livro pode estar olhando, né? Como é que funciona aí da semente ao ketchup, mas eu prefiro explicar online, porque o conteúdo mais importante já foi dado, o conteúdo bruto já foi explicado nessa videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Com certeza as atividades vão ser passadas sobre o assunto, tá bem? Qualquer coisa, lembre-se sempre, gente. Caderno na mão, caneta, anota, faz o resumo de vocês. Não entendeu? Volta a videoaula. Teve alguma dúvida? Anota a dúvida e me pergunta online, ok?
Então é isso, vocês têm que começar a ter iniciativa para tirar as dúvidas de vocês. Então, até a próxima.